Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Poetas que gostam de poetas. Uma maneira bastante prática e segura de encontrar coisas que a gente considera interessantes. A gente tem mais comumente uma postura de poetas que rejeitam poetas. Desde o romantismo, a gente criou essa ideia que, levada às últimas consequências, cria um paradoxo e uma coisa maluca que é a tradição da ruptura. Já foi chamada assim por algumas pessoas. Estamos sempre recusando as coisas anteriores. Ai, mas isso sempre foi assim. Os poetas sempre rejeitaram os antecedentes. O Barroco rejeitou o Renascimento e os Árcades rejeitaram o Barroco. Para de falar bobagem. Quem fala essas coisas, na verdade, estudou muito superficialmente, tanto Barroco, quanto Renascimento, quanto Arcadismo, ou toda a tradição clássica, que não tem essa ideia de rejeitar, mas rejeitar certos aspectos e acrescentar em cima de outros, porque os barrocos repetiram à exaustão um monte de temas dos clássicos, dos renascentistas. Na verdade, emularam muitos poemas clássicos. O Camões foi o grande ídolo dos poetas do século XVII. E os poetas do século XVIII rejeitavam aspectos que eles consideravam góticos dos escritores setecentistas, mas mantinham os seus assuntos, mantinham as suas visões de mundo, e isso é uma bobagem que, na verdade, foi a vitória do pensamento romântico de quero fazer algo novo. E é justamente nesse momento, quando a gente encontra um poeta que olha para trás e elogia, que eleva algum dos seus antecessores, isso merece a nossa atenção. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Pois bem, o poeta que eu tô falando aqui é o Alberto de Oliveira, um cara parnasiano que abertamente recusou o que vinha do romantismo anterior, só que não recusou tudo. Ele tinha uma verdadeira idolatria. Quando perguntavam quais eram os poetas importantes do Brasil, ele falava, só Fagundes Varela. Esse é o cara. Se o Alberto de Oliveira considera que Fagundes Varela é o cara, então vamos olhar para Fagundes Varela. Eu gostava já fazia muito tempo, antes de adquirir uma série de preconceitos, tido contato com o Cântico do Calvário, do Fagundes Varela, que é um poema fantástico, mas infelizmente muito longo pro modelo desse programa que eu faço aqui. Não dá para lê-lo inteiro e não acho que é prático nem honesto pegar apenas um trechinho para analisar esse trechinho. A gente precisa pensar no poema como um todo. Então, fui olhar a obra do Fagundes Varela, porque ela é grande, não é uma obra modesta, e apesar dele ter morrido cedo, com um pouco mais de 30 anos, ele conseguiu fazer bastante coisa. Realmente, o Alberto de Oliveira tinha razão, coisas de altíssima qualidade, e eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada num poeminha chamado Em Viagem. A vida nas cidades me enfastia, enoja-me o tropel das multidões, o sopro do egoísmo e do interesse mata-me na alma a flor das ilusões. Mata-me na alma a flor das ilusões, tanta mentira, tão fingido rir, e cheio e farto de tristeza e tédio, rejeito as glórias do falaz porvir.
Rejeito as glórias do falaz porvir, galas e festas, o prazer talvez, e busco altivo as solidões profundas que dormem quedas do Senhor aos pés. Que dormem quedas do Senhor aos pés, ao doce brilho dos clarões astrais, ricas de gozos que não têm o mundo, pródigas sempre de beleza e paz. Poeminha poderoso, interessante, na verdade, instigante. Começa pelo título, veja, é Em Viagem. Então, a gente imagina que vai haver um movimento no espaço. E o movimento que a gente observa, na verdade, não é no espaço, é um movimento dentro de si próprio. Porque se tem uma referência espacial clara, que é a cidade, o lugar das multidões, esse lugar das multidões é, na verdade, rapidamente convertido em um espaço psicológico, emocional, que tem interesses, ilusões, falsidades, um riso falso. É menos um espaço geográfico e mais um espaço, diria, moral. E o sujeito lírico quer se afastar desse espaço moral, ou antes, imoral. Para onde ele vai? Para as solidões profundas que estão aos pés do Senhor. Sim, é um poema que, no movimento do geográfico pro espiritual, pro moral, ele vai também pro religioso, porque está nitidamente falando sobre a religião cristã que era abraçada pelo Fagundes Varela. Lembrar, Fagundes Varela é autor de um grande poema narrativo chamado Anchieta, ou O Evangelho nas Selvas. Um dos bons responsáveis por essa imagem bastante idealizada do padre Anchieta aqui na nossa cultura brasileira. Fecha parênteses. O sujeito lírico então sai da cidade e vai em direção aos espaços do Senhor, o lugar onde ele encontra o brilho dos clarões astrais. E essa viagem que começou material, na verdade, sugeriu-se material, desmaterializou, espiritualizou e agora se desgeografiza completamente, vai avançando para quê? Para uma viagem espiritual em direção ao espaço de beleza e paz. A viagem termina na paz, na tranquilidade. E não é exatamente na morte, mas é numa quietude completa. Virou uma viagem filosófica. Fantástico o modo como ele avança o conteúdo desse poema, que nos engana a respeito do movimento físico, vai para um movimento moral e termina no movimento filosófico. Agora, o mais fantástico é a maneira como isso se constrói nas palavras, porque a construção verbal é muito bem urdida, porque nós temos 4 estrofes de 4 versos, e essas estrofes todas têm uma repetição integral. O verso final de cada estrofe é o verso inicial da estrofe seguinte. Não é exatamente a mesma coisa. Toda vez que a gente repete, o fato de repetir já traz uma novidade, porque se a primeira enunciação é feita, muitas aspas aqui, num vazio, a repetição dessa enunciação já se dá na presença dela própria, já dá uma continuidade de alguma coisa que veio antes. E na verdade não. Aqui é mais intensa a coisa. Por quê? Termina um raciocínio e aí a gente vai começar um raciocínio novo. Cada estrofe é uma frase completa. E o que termina a frase inicia uma nova frase. Nessa ideia do tema em viagem, do avanço, a gente está o tempo todo avançando ideológica e poeticamente, porque a gente já está ressignificando o verso anterior, do mesmo jeito que a gente está ressignificando essa viagem a cada estrofe. E quais são esses versos que são ressignificados?
a morte das ilusões na alma, a rejeição das glórias do falaz por vir, são justamente os passos dessa viagem que está avançando. São os passos dessa viagem em direção a uma espiritualização, a uma sacralização do mundo, que vão pontuando os degraus dessa ascensão, dessa ascese, desse exercício espiritual que o poema representa. Um poema muito bem travado e do qual a gente não pode escapar à lógica, porque ele força a gente a voltar atrás o tempo todo e ainda assim avança e faz a gente continuar. É uma solução formal absolutamente fantástica, que evidentemente não passa despercebida pelo Alberto de Oliveira, que valoriza o quê? Os grandes poetas. E quem são os grandes poetas, na opinião de um autor parnasiano? Não são simplesmente os que têm grandes ideias, mas são os que sabem realizar essas grandes ideias através de palavras que sejam eficientes, que sejam belas, mas que cumpram uma função dentro da estrutura que foi montada na cabeça e no papel. O Fagundes Varela, veja, tem uma capacidade absolutamente brilhante de fazer essa viagem acontecer materialmente nas palavras. E é evidentemente isso que fascinava o Alberto de Oliveira, um formalista muito austero, muito rigoroso, que tem análises interessantíssimas sobre a história da poesia brasileira, que ainda precisam ser melhor compreendidas, melhor avaliadas, mas que aqui já dão um gostinho de para onde ele conduzia seu próprio olhar e para onde ele queria conduzir o olhar dos seus leitores, que, ao ouvirem a opinião de uma figura tão importante, membro da Academia Brasileira de Letras, segundo príncipe dos poetas brasileiros, assim que morreu Olavo Bilac, não havia dúvida de quem ocuparia o posto vacante de príncipe, de primeiro dos poetas brasileiros, foi Olavo Bilac, até 1930, quando ele morre, e passando por cima dessas novidades, às vezes vazias, sim, dos modernistas, que também não davam valorização para os românticos como os românticos mereciam. Muitas vezes a poesia modernista é umbigocêntrica e a grandeza de certos parnasianos é justamente conseguir olhar para aqueles que são seus, aspas, inimigos naturais e reconhecer neles também algo de grandioso. Mas para isso tem que ser uma pessoa grandiosa. Na verdade, tem que ser duas pessoas grandiosas. Um grandioso para se exibir, se mostrar, e um grandioso para conseguir alcançar essas alturas e ler. Um Alberto de Oliveira e um Fagundes Varela.